Ó, quem assumir o Corinthians pega um elenco rachado. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Quem assumir o Corinthians pega um elenco tretado. Deus sabe, tive hoje confirmações assim, sabe? Conversei com atletas, meu irmão, o pessoal tá na bronca com o Memphis, velho. Entendeu? Vou falar a real para você. Tem jogador que acha que o Memphis foi traíra. Que se ele fosse externar algo para a imprensa, pelo menos falasse antes. Conversasse antes com o grupo. Chamasse o elenco e falasse, ó, não tô falando que é minha opinião, tá, gente? Tô passando para vocês a opinião de jogadores, tá? Chegasse pro elenco e falasse, ó, eu vou lá agora lá e vou rasgar o verbo. Entendeu? Então tem jogador que tá na bronca com o Memphis. E o termo que um deles usou para mim foi traíra com nós. Entendeu? E é o seguinte, teve jogador que falou para mim que teve situações que ele não estava jogando nada e todo mundo correu por ele. Tá bom, gente? O que eu tô falando aqui para vocês, eu não preciso. Se vocês não quiserem saber disso também, é só falar, Samir, não fala. Entendeu? Tá? É só falar, não fala. Entendeu? Mas assim, a ESPN deu a informação, eu confirmei e estou trazendo mais detalhes, tá? Para vocês. Teve jogador que achou que ele não falou só para o técnico, falou para eles. Os gringos e os caras fechados com o Ramon Dias ficaram no maior veneno com ele, porque ele era o único gringo que não era fechado com o Ramon, tá? Romero fechadíssimo com o Ramon, fechadíssimo, me falaram hoje, um atleta me disse. Carrídio fechadíssimo, não sei se todo mundo já sabe, né? É o Emiliano que trouxe. Enfim, os caras não gostaram nada da atitude dele em relação ao Ramon Dias, em relação ao elenco. Então, gente, se o Fabinho Soldado for esperto, porque eu não sei até que ponto, né, o Augusto vai decidir alguma coisa. Se o Fabinho Soldado for esperto, ele tem que trazer um técnico com autoridade. Entendeu? Ele tem que trazer um técnico com autoridade, sabe? Teve jogador que me contou que o Ramon e o Emiliano tinham medo do Memphis. Vários jogos era para o Memphis sair, não tiraram. E aí o Memphis agora vem falar mal de todo mundo. Isso foi o que me falaram. Não tô falando que é minha opinião, não. Tá? O Ramon foi um banana. Entendeu? E o próximo treinador tem que ser o cara, meu irmão. Porque ele pega um Corinthians com crise política, com elenco rachado, pressão que já é pressão normal de Corinthians, tá? E aí vocês têm que analisar quem tem esse perfil.
podem falar o que for. O VP, meu irmão, foi o melhor técnico que o Corinthians teve aí nos últimos... Desde a saída do Tite, do auge do Tite, o VP foi o melhor. O VP foi o cara, meu irmão. Sabe o que o VP fazia? Os caras falavam assim, o Roger Guedes tá chateado. Ele falava assim, leva para casa. Ia lá e dava o treino. Ah, o Roger Guedes tá triste. Problema dele. Meu irmão, ele colocou o Roger Guedes no banco. Tá? E eu tava falando outro dia com uma pessoa do Corinthians, eu falei o seguinte, cara, isso fez bem pro Roger Guedes. Porque na vida a gente precisa ser exortado, corrigido na vida. A vida não é só de elogios. Entendeu? A vida não é só de elogios. O cara falava que ele falava assim, velho. Falava pro presidente. Leva pra tua casa. Entendeu? Qual o problema? E daí? Deixa ele. Vocês lembram que o Roger Guedes ficava de bico no banco? Quem lembra disso? A gente só lembra dos gols, né? Que ele foi muito bem no Corinthians. Mas vocês não lembram dessa fase? O Roger Guedes de biquinho, saía reclamando, ficava no banco de bico? Cara, é um técnico nesse estilo que o Corinthians precisa, velho. Nesse exato momento, é um técnico, é o tipo de técnico que o Corinthians precisa. Lógico que não vai ser o Vitor Pereira, não está cogitado, ele está lá empregado. Cara, e eu vou falar a real, velho. Não é querendo passar um pano pro Vitor Pereira, não. Mas o Vitor Pereira se lascou por ser parceiro. Eu já falei isso aqui uma vez já. Entendeu? Desculpa se eu tenho um bastidor que o cara se lascou por ser parceiro. Quando o Duílio chama ele de irmão, o Duílio chamou ele de irmão. Não foi de colega, irmão. Cara, o Vitor Pereira, a mãe estava doente? Tava. Desculpa. A sogra estava doente? Estava, do Vitor. Tá? Estava doente. E até a esposa falou que ele não deveria ter usado essa situação. Estava doente? Estava. Só que, vamos lá. Não era essa questão que ia definir a permanência dele ou não. Eu trouxe essa informação. Na época, me chamaram dentro do Corinthians. Falaram, Samir, você está errado. A nota do Vitor Pereira te desmente. Porque eu fui o primeiro a trazer um furo de reportagem dizer que não era por causa da sogra que ele estava saindo. E quando ele acerta com o Flamengo, a pessoa do Corinthians foi humilde e me pediu desculpas. Ó, Samir, eu não sabia, você sabia mais do que eu. E o que eu tô falando aqui para vocês é o seguinte, o Vitor Pereira, ele usou a história da sogra para não expor o Duílio. Porque a verdade seria assim, se o Vitor Pereira fosse louco e sincerão, e não se importa, a verdade seria essa. Não vou permanecer no Corinthians, porque eu pedi para o Vitor, pedi para o presidente rescindir o contrato, vender, negociar todos os jogadores mais velhos, Renato Augusto, Fábio Santos, Gil, Juliano, um monte, tá? E ele não quer. Por causa disso eu não vou ficar. Eu quero uma reformulação para impor, para aplicar o que eu tenho e que penso de futebol, com eles não dá. Como o Duílio não quis fazer isso, ele não quis expor o Duílio, que era amigo deles, viraram muito amigos mesmo, irmãos, como disse o Duílio. Para não expor o Duílio, ficou a questão da sogra. Tá? Ficou a questão da sogra. Não estou passando pano pro VP. Por que eu passaria pano pro VP? É um cara que eu chamei já, no ano passado ele estava desempregado, eu chamei para ele me dar uma entrevista, que ele não me deu entrevista, ele não se importa comigo. Para que eu vou me importar com ele? Mas eu tenho um compromisso comigo mesmo, não é só de profissional, mas de homem, de caráter, de falar a verdade. Foi por isso, cara. Entendeu? Ó, eu disse, e tanto que eu tô falando a verdade, tá? Você disse isso na época, Samir. Tanto que é verdade que eu já falei isso. Estou falando a mesma coisa que eu falei na época. Então o Corinthians precisa de um técnico que tenha autoridade, tá? Autoridade, porque vai pegar um Corinthians conturbado. Samir, quem são os jogadores que tá bravo lá? Tem panelinha no elenco? Não, não é que tem panelinha. Tem hoje um elenco dividido.
Muita gente não queria a saída do Emiliano e do Ramon, porque o cara acabou de ser campeão paulista. Eu queria a saída. Eu acho que o Memphis falou a verdade. Tá? O Memphis falou a verdade. Entendeu? Ele falou a verdade. Eu pensando em mim, notícia, e pensando em mim, torcedor, adorei o que o Memphis fez. Eu, Razão, pensando com a cabeça de um jogador de futebol, eu acho que ele não deveria ter feito isso. Para o torcedor foi legal, para a imprensa também, porque dá notícia, dá pauta. Para o Corinthians não foi legal. Entendeu? Para o Corinthians não foi legal. Porque agora, meu irmão, abriu-se uma ferida. E quando essa ferida vai ser cicatrizada, só Deus sabe. Entendeu? Só Deus sabe. Os caras não queriam a saída do Ramon Dias. E eles acham que o Memphis é um dos culpados. E eles acham que o Memphis falou mal deles. Não falou só mal do treinador. Eles acham que o Memphis foi traíra, que deveria ter falado com eles antes. E que deveria ter tratado esse assunto. O que eles falam é o seguinte, que o Memphis nunca chamou todo mundo para falar o que ele falou na coletiva. E que o Memphis não está jogando nada para falar o que falou. Ó, tanto que na ESPN, se você vê o texto, isso que eu estou falando, a ESPN deu. É que está mais educadinho ali. Né? Eu sou mais rasgado. Mas na ESPN, ó, se você pegar, é que eu não vou pegar o texto agora. Se você pegar o texto da ESPN, você vai notar que tá nas entrelinhas isso. Que mesmo ele não jogando nada, ele resolveu falar. Quer dizer o seguinte, pô, você não tá jogando nada e quer falar o quê? Não sei se vocês perceberam isso no texto, tá? Não sei se vocês perceberam isso. Então, gente, então assim, o treinador tem que ter autoridade, hein? Que vai pegar, meu irmão, os macacos velhos, né? Os pernas, os experientes, os multimilionários, entendeu? Não vai ser fácil, não. E tem hora, tá? E tem hora que eu concordo com os atletas. Tem hora que o Memphis tem que sair. Não dá para ter cadeira cativa, entendeu? Só que eu concordo mais com o Memphis, né? O time era espaçado, bagunçado. Ele chamou os caras de burro, né? Se você for observar. Só que foi de uma maneira. Ele falou com outras palavras. Falta inteligência é o quê?